Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Gi e hoje nós temos o projeto Livros em Contexto. Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje então nós vamos voltar a falar sobre o Egito Antigo, especificamente sobre o Reino Médio, a partir do ponto de vista dos fatos. Esse período que teve ali por volta de 400 anos, entre 2055 a 1650 aproximadamente, e eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. Na primeira delas, eu vou falar sobre os aspectos gerais desse momento histórico do Egito. Depois eu vou falar um pouco sobre cada uma das dinastias que compõem ele, são 3, 11ª, 12ª e 13ª dinastias. E no final eu vou falar um pouco sobre algumas discussões historiográficas sobre aspectos que ainda não estão em consenso entre os historiadores sobre esse período. Antes de começar, eu já vou pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, deixar algum comentário aqui para mim, que isso é muito importante. Bom, quando a gente fala de Reino Médio, normalmente a gente associa muito a um período de florescimento cultural, artístico e, sobretudo, literário. A literatura, ela vai fazer muito parte deste momento, ela vai se desenvolver bastante, ela vai ser diferente do que vinha sendo feito anteriormente e ela também vai ser muito mais volumosa. E isso acontece porque você tem um aumento muito grande do número de escribas. Como o Estado egípcio está se reorganizando novamente depois do primeiro período intermediário, essa burocracia estatal ela vai crescer, então haverá necessidade de mais funcionários para a monarquia, né, por faraonato, e funcionários que saibam escrever. Então o número de escolas de escribas vai crescer bastante no Egito, muito mais pessoas vão passar a escrever, e elas não escrevem somente coisas do trabalho, escrevem também literatura. E quando estão aprendendo nessas escolas, copiam muito a literatura que já existe. Esse florescimento cultural do ponto de vista da literatura vem muito por conta disso. Mais para frente, assim, nos próximos vídeos, a gente vai analisar alguns textos literários desse período que são muito importantes e muito interessantes também. Esse é um período também que o Egito vai passar a ter muita influência externa, tanto ao norte, ali na região do Levante, então Síria, Palestina, Líbano, quanto ao sul, na região da Núbia, que já tinha contatos desde o Reino Médio, desde o Reino Antigo, aliás, chegando até a região de Punt, que é mais ao sul da Núbia. Isso se dá muito em função do comércio. O comércio ele era monopólio do faraó e ele era exercido por pessoas que eram funcionários do Estado. Falando um pouco mais dessa burocracia estatal que vai se recriando, na verdade, o vizir ele continua sendo o mais alto cargo depois do faraó. E os nomarcas, eles vão perdendo gradativamente a sua autonomia. E cada faraó vai lidar com os nomarcas da sua própria maneira. Alguns faraós vão ser mais intervencionistas, dos nomos, mandando pessoas do governo, né, funcionários do governo, fiscalizar os nomos periodicamente. Outros faraós vão ser menos intervencionistas. Então, cada faraó meio que lidou aí a sua maneira com os nomarcas, mas de maneira geral, essas lideranças locais gradativamente vão perdendo poder, autonomia e espaço. É desse período também um documento muito importante que é o papiro ginecológico, que é o primeiro documento sobre saúde da mulher que se tem conhecimento na história. Então é um avanço muito grande pensando na preocupação com a saúde feminina. Vamos falar um pouco sobre as dinastias. A primeira dinastia do Reino Médio é a 11ª dinastia do Egito. Lembrando que o Egito teve mais de 30, então a gente está na 11ª nesse momento. Tem muita história pela frente aí no seu período faraônico. Eu não vou falar, faraó tal fez tal coisa, faraó X fez isso, faraó Y fez aquilo, para não ficar muito chato, assim. Mas eu acho que esse primeiro faraó, que é o Mentuhotep II, é importante a gente falar, porque ele foi o reunificador, né? Ele que vence ali, a partir da cidade de Tebas, e consegue reunificar o Egito. Esse papel dele como reunificador das duas terras foi reconhecido ainda na antiguidade. Lá na 20ª dinastia, ele já foi reconhecido como esse grande reunificador. O que ele vai fazer basicamente? Ele vai botar a casa em ordem, não é? Depois de vencer ali a batalha, inclusive física, né? Guerra civil, inclusive, ele vai fortalecer o poder central e vai restringir o poder local. As marcas sob o governo dele vão estar em forte vigilância
porque qualquer novo estopim de conflito poderia colocar tudo a perder. Então ele tem esse sentido do controle muito maior do que outros faraós que vieram depois dele. Ele enviava então alguns funcionários do Estado nos nomos para fiscalizar, para vigiar esses nomarcas, entender o que está acontecendo nas cidades e garantir o seu poder. Além disso, ele criou um governo para a região do Baixo Egito, lá no Alto Egito. Já tinha, lembrando que Baixo e Alto Egito é o contrário. Então, o Baixo Egito fica na região norte do Egito e o Alto Egito fica na região sul, onde está localizada, inclusive, a cidade de Tebas. E isso acontece porque o Nilo, ele nasce no interior da África e ele corre em direção ao Mediterrâneo. Então, quando ele está indo para o norte, né, em direção ao Mediterrâneo, ele está baixando. Então, por isso que essa região é conhecida como Baixo Egito. Então, ele vai criar esse cargo de governo ali de uma região inteira, que é o Baixo Egito, sendo que no sul, no alto, aliás, que é a região sul, já existia. Além disso, ele vai criar vai construir muitos edifícios, porque muitos deles haviam sido destruídos devido aos conflitos que tinha, e ele também já vai começar a fazer incursões na Núbia, ainda muito timidamente, porque o foco dele realmente está nessa reorganização da casa pensando o Egito, né, como um todo. E também ele vai voltar com essa coisa da deificação do faraó. Então, lembrando que no Egito, o faraó, ele é o Horus encarnado, né? Então, ele é considerado um deus. E ele vai fazer isso mudando de nome várias vezes. Isso é uma grande característica desse Mentuhotep II. Então, sempre que ele vai inaugurar um edifício ou fazer alguma coisa, ele vai mudar o seu nome de Horus. E isso não é uma coisa ao acaso, é muito em função de garantir o seu poder político, porque para cada mudança de nome há um rito a ser feito e ele vai sendo deificado a partir desse rito. O nome no Egito era algo muito importante. Por isso que mudar de nome para esse faraó é extremamente estratégico no sentido de garantir o poder centralizado nas mãos dele. Essa autodeificação dele também, com o tempo, vai incluir os seus sucessores, porque ele precisa garantir que depois de sua morte ele tenha sucessores. E o complexo faraônico dele vai seguir as crenças osíricas, tá? No próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre o ponto de vista das crenças, mas ele vai seguir então as crenças osíricas, porque a crença é essa, né? O faraó, enquanto vive, é um Horus, após a morte ele se torna um Osíris. Então ele vai seguir isso, porque está dentro da crença, da cosmovisão, e ele vai construir em frente ao templo de Karnak. Semana que vem a gente vai falar sobre esse templo de Karnak, que é dedicado ao deus Amon, e guardem esse nome, porque mais pra frente um pouco a gente vai falar bastante sobre esse deus Amon aí, e também sobre esse templo de Karnak. E esse deus, a partir desse momento, né, desse início aí do período do Reino Médio, ele vai começar a ser muito cultuado em Tebas e isso vai gerar consequências lá na frente, lá no período do Império Novo, que a gente vai conversar daqui a um tempinho. Vamos então para a 12ª dinastia. Nessa 12ª dinastia, a sede do poder no Egito, ela vai mudar, ela vai sair de Tebas e ela vai para Fayum. E essa mudança, ela é muito interessante da gente pensar, porque pela primeira vez ela não tem aspectos religiosos envolvidos, ela é puramente estratégia política e comercial. Porque o que acontece? Como eu falei para vocês, Tebas fica na região sul, Fayum está mais ao norte, e como o Egito estabelecia comércio tanto na região do Levante quanto na região da Núbia, Tebas, estando muito ao sul, prejudica em relação aos contatos com o norte. Então, Fayum é escolhida porque, na verdade, ela não está exatamente no norte do Egito, ela está ali no meio. Vou deixar aqui no mapa para vocês verem. Mas ela está mais próximo da região norte e isso faz com que os contatos com a região do Levante sejam mais facilitados. Não é uma questão religiosa. Lembrando que quando vai para Tebas, além de Tebas ter ganhado, né, nessa disputa que teve no primeiro período intermediário, ao lado de Tebas fica a região de Abidos, que dentro da crença egípcia seria onde Ísis, depois de recolher todas as partes do corpo de Osíris, teria enterrado Osíris. Então, Abidos, que é ao lado de Tebas, é uma região cultural muito forte. Então, a mudança para Tebas não é só a vitória da cidade de Tebas sobre outros nomos, é também a proximidade com Abidos. Agora não, essa mudança para Fayum, ela é extremamente estratégica, política e comercialmente para o Egito, porque é uma cidade que está melhor localizada para você manter contatos
tanto ao norte quanto ao sul. Com a mudança da sede do governo para lá, novos funcionários vão ser titulados. Então, há muita distribuição de títulos, o faraó distribuindo títulos para as pessoas. E isso cria uma dependência, porque o faraó, ele te dando um título, mostrando que ele confia em você, ele se torna o seu beneficiário. Então, você automaticamente deve ao faraó. Então, também é uma maneira de você garantir o seu poder. Consegue perceber como gradativamente as ações elas vão saindo dessa coisa mitológica, religiosa, crenças, e indo mais para a parte material, política, comercial, enfim. Essa dinastia ela vai retomar os modelos do reino antigo. Os complexos funerários dos faraós vão ter ali a sua pirâmide, né? A tumba do faraó vai ter formato piramidal. E também vai aumentar bastante a burocracia estatal. Essa é a grande dinastia do Reino Médio, a 12ª. É a que durou mais tempo, é a que teve mais faraós e é aquela que traz consigo todas essas características gerais que eu falei lá no começo do vídeo, né? Então é nela que isso vai florescer cada vez mais. O comércio, a influência, a literatura, a religião também, que a gente vai falar na próxima semana. Vamos falar um pouco sobre a conquista ali da Núbia. Como eu já havia antecipado para vocês, o comércio com a Núbia, ele muda um pouco de caráter, porque a Núbia, ela tem muitos recursos minerais e muitas pedras preciosas, então tem ouro na Núbia, especialmente. A Núbia é o atual Sudão, tá? Eu vou, inclusive, mais pra frente, eu quero fazer um vídeo só sobre a Núbia, aí nessa antiguidade. Tinha muito ouro naquela região e esse contato com a Núbia, esse comércio, ele vai mudar de caráter, ele vai ter um caráter muito mais exploratório. E aí é nesse momento, né, da 12ª dinastia, que a Baixa Núbia, ou seja, a região norte ali da Núbia, ela vai se tornar província do Egito. No momento que o Egito vai se expandir, não dá para chamar isso ainda de império, né? O império a gente é mais para frente, porque é Reino Médio e Império Novo, que aí sim a gente pode falar império, por enquanto não, mas ainda assim a gente já vê esse início, né, de exploração por parte do Egito sobre outras regiões que estão ao seu redor. No comércio com os sírios, o produto que mais vai ser comercializado vai ser o cedro, que é madeira, e marfim. Ali no porto de Biblos, a gente vai ter então governadores que vão escrever em hieróglifos, que vão falar o idioma dos egípcios e que vão também mencionar nos seus escritos os deuses do Egito. Então essa influência cada vez mais do Egito fora dos seus limites. Nessa 12ª dinastia também, o Egito ele vai começar a explorar muito a península do Sinai. Só que esse contato ali, ele vai ser muito bélico. E essas disputas bélicas, elas vão trazer para o Egito pessoas escravizadas. Então, nesse momento que o Egito vai passar a ter dentro do seu território pessoas escravizadas. Isso, mais para frente, vai gerar um problema grave para o próprio Egito. Então, aqui é o momento em que é plantada uma semente que vai ser muito perigosa para o Egito. E isso é um ponto muito importante para a gente ter uma noção muito de como é a representação do Egito hoje em dia, se a gente for pensar. Porque quando a gente vê representações do Egito na televisão, né, em cinema, séries, filmes, enfim, a gente tem muito aquela ideia, ainda é muito presente aquela ideia de escravizados construindo as pirâmides e tal. Ou então quando a gente vê, por exemplo, representações bíblicas, né, do êxodo do Egito, né, então eles construindo as pirâmides, depois fazendo o êxodo lá com Moisés nas representações bíblicas. Isso, na verdade, é um grande erro histórico, porque as grandes pirâmides elas foram construídas lá na 4ª dinastia, no momento em que não havia pessoas escravizadas no Egito. As pessoas escravizadas no Egito passam a existir agora, né? E o êxodo é outra questão que, quando a gente for conversar sobre o êxodo, eu vou trazer. Mas então a gente precisa ficar muito atento quando a gente vê essas representações do Egito, tanto no cinema quanto em séries, enfim, pra gente não confundir as coisas, tá? Pessoas escravizadas no Egito começam a surgir agora no Reino Médio. Lá na construção das pirâmides, não. Ali era trabalho livre. E é nessa dinastia também que um complexo de irrigação de Fayum vai ser construído e também inaugurado. Isso demonstra uma intenção dessa dinastia, né, dos faraós dessa dinastia, em permanecer em Fayum durante muito tempo, porque é uma obra muito grande de canais de irrigação que desvia o curso do Nilo. Isso facilita o contato com a água, que é o bem mais precioso nesse momento. Mas para você ter, por exemplo, o cemitério real, para você desenvolver ali toda a cidade, todo esse complexo faraônico, é uma obra realmente muito grande, que exige grande mão de obra também, que demora anos para ser feita. Então
Projeto desse tipo é você pensar a longo prazo. A gente percebe muito claramente que a ideia dessa 12ª dinastia é permanecer de fato em Fayum como essa cidade do poder do Egito. Falando um pouco da questão artística, o que a gente tem muito nessa 12ª dinastia são estátuas reais. E essas estátuas, elas vão ser feitas de maneira diferente. Vai haver um aprimoramento técnico-artístico na produção das esculturas do faraó. Novamente, tudo para reafirmar o poder faraônico. Então você vai ter contornos muito definidos do corpo do faraó, tanto o faraó ele vai estar na escultura como um homem musculoso, né, um homem forte. Também a parte do rosto, olhos muito bem definidos, nariz bem definido, boca, bochecha pronunciada. Então é como esse homem grande, esse homem forte, muito mais detalhe, muito mais proeminência, né, a estátua mostrando muito mais poder. E isso também a partir de um desenvolvimento técnico-artístico que vai existir nesse momento da história do Egito. Na região sul, voltando um pouco ali para a Núbia, também vai ter questões com escravidão. Então vão ter muitos conflitos, porque obviamente a Núbia não vai aceitar facilmente essa exploração dos egípcios. Vai ser construído ali fortes, onde vai haver vigilância para que, se houver conflitos ali entre núbios e egípcios na fronteira, possa ser rapidamente abafado. E desses conflitos que vão haver ao longo do tempo, durante essa dinastia, mostra, por um lado, que o controle não era total, porque vai ter esse revide, né, essa contestação dos núbios, e por outro lado vai mostrar a letalidade do Egito. Em dado momento, inclusive, os autores vão dizer que o Egito ele vai matar ali a população masculina e vai escravizar mulheres e crianças ali na região da Núbia. É um momento de muito conflito ali também que vai acontecer na 12ª dinastia em reação, a partir da reação, né, dos núbios contra essa exploração dos egípcios. Vamos falar então sobre a 13ª dinastia. Essa dinastia ela é um pouco polêmica, porque tem alguns historiadores que colocam ela no Reino Médio, tem outros que não. A gente já vai conversar sobre esses pontos que não estão muito bem estabelecidos ainda. Por quê? Porque essa dinastia, os faraós eles vinham de linhagens diferentes, então não se sabe como era escolhido o faraó nesse momento. E também por um período muito grande de instabilidade política. Os faraós, eles reinavam durante pouco tempo, já havia a troca, então os reinados eram muito efêmeros. Além disso, vai ter uma disputa muito grande com a Núbia, as questões ali com a Núbia só vão piorar, e ela vai conseguir sair do controle egípcio e vai passar a ser governada por pessoas nativas ali da Núbia, né, por ter um governo próprio. Então, essa parte ali da Baixa Núbia vai deixar de ser província do Egito. Então essa 13ª dinastia basicamente é isso, porque não tem muito assim fontes e é um período de muita instabilidade. Então vamos a partir dela falar sobre esses pontos aí que não tem muita concordância entre os historiadores. O primeiro deles é a cronologia. Então, como eu já falei, tem alguns historiadores que vão colocar a 13ª dinastia no Reino Médio. Um deles é o Guy Callender, que escreve para o livro do Ian Shaw, História do Egito Antigo, que eu consultei para fazer esse vídeo. O outro é o Jean Vercoutier, que escreve nesse livro aqui. Ele não vai colocar a 13ª dinastia no Reino Médio. Nesse livro aqui, a 13ª dinastia, ela está já no segundo período intermediário. No livro do Ian Shaw, ela já aparece no Reino Médio. Isso vai mudar a cronologia. Então, para o Vercoutier, o Reino Médio termina antes do que para o Guy Callender. E por que tem essa discussão? Por conta que esse período ele tem poucas fontes. Então, muito do que foi criado nesse período não existe mais. Assim, o que a gente tem muita fonte literária, isso a gente tem bastante, mas assim, prédios estão muito em ruínas, não consegue traduzir o que está nos hieróglifos dos prédios, né, dos monumentos que foram criados nesse período, e isso cria aí muita dificuldade para o historiador. Então a cronologia desse período ela é muito questionada. Outro ponto que é muito questionado, e aí talvez seja o maior questionamento, que talvez a gente nunca vá saber, é a questão das corregências. O que é a corregência? Nessa coisa de você manter o poder nas mãos do faraó e esse faraó conseguir passar o poder para o seu herdeiro imediato, o
O que alguns historiadores vão dizer? Eles vão dizer que alguns faraós, a partir da 12ª dinastia, vão nomear os seus filhos mais velhos, os seus herdeiros imediatos, como corregentes. E aí vai ser um período em que vão ter como se fossem 2 faraós, sendo um pai, que é o faraó mesmo, e o filho que vai ser o próximo faraó quando esse faraó pai falecer. Tem alguns historiadores que vão considerar que a corregência de fato aconteceu, porque você tem alguns documentos que mostram que enquanto o faraó está na Núbia, o filho mais velho dele está reinando lá no norte e está comercializando com a região do Levante, mas tem outros historiadores que vão dizer que não, que esses documentos eles não são conclusivos, então tem uma grande discussão em relação a isso, e como não tem muitas fontes, eu acho que talvez a gente nunca vai chegar num consenso em relação a isso. O Gever Courtier vai considerar as corregências, ele vai dizer que sim, que aconteceu esse momento, e que inclusive foi uma estratégia de garantir a sucessão. Já o Guy Calendar vai dizer que não tem fonte suficiente para a gente fazer esse tipo de afirmação de que houve de fato, durante alguns períodos, o reinado ao mesmo tempo de 2 faraós, sendo o faraó e o faraó corregente. Essas são as grandes discussões aí que tem sobre esse período do Reino Médio, justamente por conta da dificuldade de ter acesso a essas fontes, e fontes que estejam claras o suficiente para a gente conseguir aí delinear como que se desenvolveu. Eu particularmente acho que se a corregência existiu, estrategicamente ela foi muito boa, porque você consegue de fato, quando o faraó pai morre, as pessoas já estão acostumadas, vamos dizer assim, com o faraó filho, que aí vai se tornar o faraó, sabe? Então eu acho que estrategicamente seria interessante, mas não tem como afirmar, tá certo? Bom, então é isso que eu tinha para falar hoje sobre esse período do Reino Médio a partir do ponto de vista dos fatos. Na próxima semana nós vamos ver as questões religiosas e depois seguir aí para literatura. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Grande beijo para vocês e até mais. Tchau!